Aqui eu tenho uma tabela, aqui eu tenho alguns links que levam para outro Markdown dentro desse mesmo projeto, tá? Ó, com todo o código. Então o Markdown bem feito atrai muito quem está lendo aí a sua biblioteca, o seu projeto. Olá, aqui é o Bruno Bertolini e nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre essa linguagem tão utilizada no desenvolvimento de software aí no dia a dia dos desenvolvedores ao redor do mundo todo. É uma linguagem muito utilizada e a linguagem Markdown. É uma linguagem de marcação, assim como o HTML, porém uma linguagem conhecida como Plain Text, ou seja, é uma linguagem com texto puro. Tudo que você precisa fazer na linguagem é usando texto propriamente dito, e alguns caracteres especiais que não são tão especiais assim, né? E segundo a Wikipedia, essa linguagem foi originalmente criada pelo John Gruber e o Aaron Swartz. O Aaron Swartz, para quem não conhece, é um grande nome do desenvolvimento de software, era, né? Infelizmente ele faleceu, mas ele deixou muitas contribuições para o desenvolvimento de software open source, para a comunidade open source. E o Markdown é uma linguagem que converte o seu conteúdo para o HTML, né? Então, ela, no final das contas, ela vai transformar o conteúdo em HTML válido, tá? Entre outras coisas, né? Entre outras abordagens, mas principalmente HTML. E aqui no site do John Gruber, a gente encontra mais informações sobre essa linguagem, tá? Ó, introdução, tem um monte de informação aqui. Ele tem também o básico da linguagem aqui, ele fala um pouco do básico da sintaxe da linguagem. Assim, aqui ele mostra um pouco mais da sintaxe mais avançada, tá? E aqui a gente tem um compilador dessa linguagem, digamos assim, né? Então a gente pode escrever Markdown aqui, e a gente pode dar um convert aqui que a gente vai ver ela transformando em HTML, e a gente tem um preview desse Markdown aqui também. E o propósito dessa linguagem é que ela fosse fácil de escrever e também fácil de ler. Então é para isso que ela foi criada, para evitar algumas desnecessidades, nem sei se essa palavra existe, e ela é usada em fóruns, em blogs, tem muitas aplicações que fazem Static Site Generator, né, o SSG, que utilizam Markdown também, como linguagem de marcação para criar essas páginas. Editores de texto, bloco de notas, como o Notion. Para quem não conhece, o Notion é uma aplicação online aí de bloco de notas, muito interessante, bem robusta, que entende Markdown, e você consegue escrever em Markdown e já vê o texto bem definidinho ali. Outra aplicação do Markdown, que é muito utilizada, inclusive, é nos readmes de código, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, algum repositório, a gente vê aqui a documentação. Essa documentação aqui é utilizando Markdown, tá? E como o Markdown é transformado em HTML, obviamente cada plataforma, cada lugar onde esse Markdown é utilizado, pode ter algumas diferenças, né, de um lugar para outro. Por exemplo, o GitHub tem algumas coisas a mais, como emoji. Então depende quem está convertendo esse Markdown para HTML, como que ele utiliza, né? Por exemplo, no próprio Markdown já com highlight, né? Então, ó, inclusive eu consigo clicar aqui, isso aqui quem faz é o GitHub, tá? Então, o Markdown ele é uma linguagem universal, mas tem algumas particularidades dependendo de onde esse Markdown está sendo executado, tá? E a maioria dos editores de código, eles têm suporte a Markdown, né? Você consegue editar ali, ver o highlight, tem alguns plugins. No caso eu estou utilizando o VS Code e eu vou mostrar aqui alguns plugins que eu tenho instalado. Então eu tenho o Markdown Preview, o MDX Preview, eu vou falar do MDX mais para frente. Eu tenho o MDX instalado e eu tenho vou botar aqui Markdown. Esse Markdown All-in-One aqui, que ele dá um syntax highlight, ele dá alguns comandos, alguns atalhos de teclado para trabalhar com Markdown, tá? Então, são esses 3 plugins que eu tenho instalado na minha máquina, no meu VS Code. E aí, como eu tenho o MDX Preview, que é esse cara aqui, eu consigo, enquanto eu estou escrevendo, deixa eu tirar esse aqui, enquanto eu estou escrevendo, eu consigo vir aqui, ó, ele dá esse ícone no VS Code, eu consigo ver em tempo real o Markdown já transformado em HTML, tá? Então eu vou começar a escrever aqui, ó. Como ele transforma para HTML, o principal elemento que a gente tem é o hashtag. O hashtag ele serve para fazer headings, ou os cabeçalhos, né?
que no HTML é os nossos H1, H2, H3, e de acordo com a quantidade de hashtags que a gente bota, ele vai descendo o nível dos H1. Então, se eu boto 1 e boto aqui teste, por exemplo, olha lá, ele vai transformar no H1. Se eu boto 2, vou fazer assim, ó, H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Então, olha lá, ele já transformou aqui. Essa visualização que vocês estão vendo aqui é a visualização, é o estilo, tá, do próprio preview do MDX que eu instalei de plugin. Isso pode mudar, como eu falei, de acordo com quem está renderizando isso. No GitHub pode ser um pouco diferente a visualização, mas no geral as tags são as mesmas, tá? A base do Markdown é o mesmo. Então, aqui a gente cria os headers, ok? A gente tem outro item aqui também, que é os dividers. Na verdade, ele vai transformar no HTML essa linha que vocês estão vendo aqui, ó. Nesse caso ele botou automático por causa do H1, mas se você quiser botar uma linha, você pode simplesmente fazer 3 tracinhos, né, 3 hífens, ou 3 asteriscos, que vai funcionar da mesma forma, tá? Eu particularmente gosto mais do tracinho, que parece mais uma linha, e automaticamente ele já mostra aqui a linha, tá? Então isso aqui é um divider. Se eu quiser comentários, é o mesmo comentário do HTML, então eu posso... Opa! E agora eu tenho divider. Certo? Tenho meus dividers. Se eu quiser botar aqui o comentário de headings, então aqui eu consigo botar comentários. Vamos utilizar o comentário aqui para separar. Se eu quiser dar ênfase num texto, eu vou botar aqui como eu posso usar o asterisco e escrever meu texto no meio. Então, ênfase. Esse texto está com ênfase, ele vai ser transformado na tag EM do HTML. Outra coisa que eu tenho é o strong, que ele vai transformar na tag strong do HTML também, tá? Eu vou botar aqui como strong. E aí é 2 asteriscos. Agora, se eu quiser botar um texto em itálico, eu posso utilizar o underline. Opa! Underline. Antes e o underline depois, ele vai utilizar aqui o itálico, tá, no nosso texto. Outra tag que a gente tem, que a gente usa muito, é as listas ordenadas e não ordenadas. Então, deixa eu colar aqui, vou dizer, ó, lista ordenada. Se eu colocar simplesmente um ponto na frente, item 1, eu posso colocar, aqui ele já vai automaticamente passar para o 2, mas se eu botar 1 de novo, ó, item 2, automaticamente ele converteu, ó, no item 2, tá? Então a lista ordenada é simplesmente botar o número 1 e o ponto, ele vai automaticamente incrementar a nossa lista. Deixa eu botar um terceiro item aqui. Então ele incrementou a nossa lista. Se eu quiser uma lista não ordenada, deixa eu copiar esse cara aqui. Eu posso simplesmente botar um asterisco e um espaço. Funciona, tá? Olha lá, tem uma lista não ordenada. Ele vai transformar num UL, né, do HTML. E os LIs são os itens, né? Mas eu particularmente prefiro o tracinho, que também funciona da mesma forma, tá? Então lista não ordenada. Outra coisa muito legal que tem no Markdown, eu escrevi errado aqui. Outra coisa muito legal que tem no Markdown é o checkbox. Então eu posso criar uma lista, e aí eu posso abrir e fechar colchetes, e eu tenho um checkbox. Item 2 e item 3. Nesse caso, como eu estou com o autocomplete aqui do Markdown All-in-One, se eu der um Enter aqui, automaticamente eu já crio um outro elemento, eu só preciso escrever,
né? Então é muito mais fácil. E aqui ele criou os checkbox, e aí para marcar esse checkbox, em vez de espaço, eu boto um X, e ele fica ali como marcado, certo? Então é a nossa lista, não é lista, é uma lista com checkbox. A gente tem também uma citação. Citação, o block quote, né, que a gente chama também em inglês. E aqui é a nossa citação, ele fica com um quadradinho ali como se fosse uma citação mesmo, né? Dependendo de quem está renderizando isso, alguns ficam com um fundo, né, em outra cor, outros ficam com uma barrinha preta no começo, então depende muito de quem está renderizando isso, qual é o estilo da plataforma que está renderizando, tá? E a citação eu posso continuar escrevendo aqui, olha, vai escrever do lado, né? E eu posso fazer uma citação aninhada também, olha lá. Vou escrever aqui, citação aninhada. Da mesma forma que eu posso aninhar aqui itens de uma lista, ó. Item 2.1, aqui item 2.1 e aqui item 2.1. Então também serve para qualquer tipo de lista o aninhamento, tá? Então citação, deixa eu copiar esse. Certo? Outra coisa legal aqui que a gente tem são os inline codes. Eu posso escrever um código em linha, né? Eu vou botar aqui como inline. O que é um inline code? Digamos que eu quero passar uma instrução para instalar essa lib rod yarn install. E esse inline code, olha lá, vamos ver como é que ficou. Aqui ele não aparece muito bem, né? Mas lá no GitHub a gente vai ver melhor como é que fica isso. Geralmente ele fica com um fundo, né, de outra cor, tá? E a gente tem também o bloco de código, né? Vou botar aqui code block. E o bloco de código é quando a gente quer escrever mais de uma linha. Então a gente usa, em vez de uma crase, a gente usa 3 crases, tá, de cada lado, e a gente pode escrever mais de uma linha. Isso aqui é legal porque algumas plataformas, quando renderizam isso aqui, botam um syntax highlight, como a gente viu aqui no GitHub, né? Então aqui, ó, ele botou o syntax highlight do JavaScript. E como que a gente faz isso? É simplesmente passando aqui JavaScript, depois das primeiras 3 crases, né? A gente pode botar Python, a gente pode botar Bash. Então, nesse caso aqui é um Bash, né? Eu vou deixar como Bash. Beleza? Então assim a gente escreve um bloco de código, tá? Outra coisa muito interessante que a gente tem aqui são as tabelas. Tabelas. Vamos copiar aqui. Tabela. Deixa eu ver se ó, aqui tem uma tabela, então essa tabela aqui, ó, ela é feita também com Markdown. Então como é que a gente faz tabela? A gente usa o pipe, tá? 2 pipes para definir uma coluna, então aqui, por exemplo, poderia ser name. E aqui a gente poderia botar date. Então, ó, isso aqui é o cabeçalho, né? Aqui a gente pode botar um hífen só, para definir que daqui para cima é o cabeçalho e para baixo é o corpo da nossa tabela. E aqui a gente pode botar A, né? É o conteúdo da nossa célula. 10/5/2020. Opa, ficou um hífen ali. E se eu salvar aqui, automaticamente o meu Markdown All-in-One vai completar, vai alterar aqui a sintaxe, né? Mas é assim que a gente cria uma tabela, e aqui embaixo, ó, tá a nossa tabela. Se eu quiser mais linhas dessa tabela, eu vou adicionando aqui. Opa, ficou aqui. Ó, e a gente tem uma tabela aqui com várias linhas, tá? Então, a tabela é muito simples também e é muito bacana utilizar a tabela. Outra coisa que a gente pode utilizar são os links. Como é que eu boto um link dentro do Markdown? Deixa eu ver se nesse caso aqui tem, ó, a gente tem um issue pages aqui, ó. Como é que eu boto esse link? A sintaxe é bem simples também. Eu abro colchetes,
O colchetes é onde eu digo o texto que vai aparecer no nosso Markdown. Então aqui eu poderia botar link para algum lugar. E o link propriamente dito eu boto com parênteses, né? E aí eu posso botar http://github.com. Se eu salvo isso aqui, ó, aqui vocês estão vendo colorido porque novamente eu tenho um Markdown highlight ali, daqueles plugins que eu instalei. E aqui eu tenho um link, inclusive, no meu visualizador aqui, no meu preview. Eu já consigo clicar, deixa eu ver, e ele deveria abrir aqui. Não está porque eu escrevi errado, né? Não está clicável. HTTP, agora sim. Se eu clicar, ó, ele vai pedir para abrir, o VS Code pediu, e ele foi direto para lá, certo? Se eu quiser botar uma imagem, deixa eu pegar essa imagem aqui, ó, vou abrir a imagem em uma nova aba, vou pegar o URL da imagem. Se eu quiser uma imagem, é bem semelhante a isso aqui, eu só preciso botar uma exclamação na frente. E aqui eu vou botar o texto que vai na propriedade out da imagem. Então, imagem qualquer. E aqui eu boto o link da imagem. E aqui ó, a gente já tem a nossa imagem. Então, o Markdown é assim que a gente bota a imagem, tá? Ah, faltou aqui, ó, eu posso botar um título nesse link aqui. Então, quando é link, eu posso botar um título e nesse título eu vou dizer que é GitHub. Tá? Quando eu passar o mouse aqui, ó, automaticamente a gente vai ver o link, o título aparecendo no tooltip ali do nosso link. Tá? É basicamente isso, tá? Markdown é basicamente isso. São essas as tags principais e mais utilizadas. Tá? Com isso aqui dá de fazer muita coisa. Então eu vou mostrar aqui ó, 2 Markdowns que eu tenho aqui nos meus projetos. Esse aqui é o que vocês já estavam vendo, que é o do PageX. É uma biblioteca que eu fiz aqui para trabalhar com paginação. E eu tenho um outro aqui que também é bem bacana, ó. O Refetch também tem uma imagem aqui, tá? Ó, tem um outro badgezinho aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso block quote, a nossa citação, que é feita aqui, ó. Cadê? Que é feita com esse caractere aqui, tá? O de maior, o caractere de maior. Então é feito dessa forma aqui. Então tem algumas plataformas que renderizam dessa forma, tem algumas que botam um background nesse cara inteiro, tá? Mas isso é indiferente, depende da plataforma. Aqui eu tenho uma tabela, aqui eu tenho alguns links que levam para outro Markdown dentro desse mesmo projeto, tá? Ó, com todo o código. Então o Markdown bem feito atrai muito quem está lendo aí a sua biblioteca, o seu projeto. Isso é importante não só para bibliotecas públicas, mas também para projetos internos de empresa. Tá? Eu aconselho que vocês façam um Markdown bem bonitinho, bem escrito. E outra coisa legal agora é o emoji. O emoji, na verdade, não é do Markdown em si, é de quem renderiza. Nesse caso, é do GitHub. O GitHub tem uma forma de renderizar emojis. E aí o GitHub tem lá no GitHub tem um repositório com o Markdown dizendo quais emojis e como botar cada emoji, que é esse repositório aqui, ó, Emoji Chat Sheet. E aqui a gente tem uma tabela gigantesca de emojis. Você pode botar o emoji de duas formas, copiando o shortcode aqui, tá? Isso aqui provavelmente vai funcionar só no GitHub, porque é uma funcionalidade do GitHub, e eu colo ele aqui. Se eu salvar, ó, tanto que aqui no meu preview não apareceu. Se eu mandar isso lá para o GitHub, a gente vai ver isso aqui agora, deixa eu commitar isso aqui, ó, git add.git commit -m. Então aqui ó, já apareceu o smile, né, o nosso íconezinho. Outra forma também é, em vez de jogar aqui o shortcode, é copiar o ícone mesmo, em si, tá? Isso pode não funcionar muito bem, mas funciona no GitHub. Então, ó, se eu copio o ícone, ele vai aparecer aqui, então eu consigo visualizar isso em tempo real,
tá? Independente do preview que eu estou executando. E no GitHub também, deixa eu dar um git status, add ponto, git commit -m, add emoji, git push origin, master, opa, faltou master, git push origin, master. Deixa eu ver, esperar ele aqui, terminou, agora foi. Se eu vier aqui no projeto e dar um F5, a gente vai ver que o emoji continua funcionando. Então aqui, ó, no GitHub, ele renderiza um pouquinho diferente, ó, o código como bloco, né? E o código inline, que a gente definiu aqui com uma única crase. A imagem que a gente botou, né? Veio lá de outro projeto, inclusive. O link para algum lugar, se eu clicar aqui, a gente vai para o github.com, que foi o link que a gente botou, né? Se a gente passar o mouse, ó, ali o título, né? O título da tag A, né? Da tag de link. E aqui, se a imagem por algum motivo não aparecer, não existir, ele vai mostrar o alt da imagem no lugar da imagem, que a gente botou lá também. Outra coisa interessante que a gente tem com o Markdown é que tem surgido algumas soluções para otimizar, para melhorar o desenvolvimento com o Markdown, e uma delas é o MDX, uma solução que trabalha com JSX dentro do Markdown, então é muito útil para criar documentação, inclusive tem algumas bibliotecas de documentação, como o DocZ e o Storybook, que trabalham com documentação com MDX, então a gente consegue, por exemplo, fazer algo semelhante a isso, ó, importando um componente em JSX, no caso React, né, e jogando ele direto no Markdown, e o Markdown vai renderizar isso e vai deixar isso clicável, né, vai deixar isso interativo, dependendo do seu componente aqui, obviamente, né. Então é muito bacana. Deixa eu mostrar aqui um projeto utilizando o DocZ, que é uma biblioteca de documentação de projetos React, tá? Componentes React. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, deixa eu pegar o button, ó, pegar o button, e a gente está vendo aqui, por exemplo, isso aqui é um Markdown com MDX, e eu consigo, ó, clicar no botão dentro do próprio Markdown. Consigo ver o editor aqui, isso aqui já é a otimização do DocZ, né? Mas eu consigo criar uma documentação baseada em MDX e totalmente interativa, né? Consigo clicar no botão, nesse caso não tem nenhuma ação. Deixa eu ver um drop-down menu aqui, ó. O drop-down menu aparece, legal. Então isso aqui é como a gente trabalha com o MDX. Se a gente for ver a documentação desse projeto, e a gente pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver onde é que está, Packages, vamos ver, provavelmente está em Packages, pegar o button. Ó, é um doc.mdx. Se a gente for ver, ó, aqui ele não está usual, né? Inclusive ele quebrou aqui porque isso aqui, quem vai renderizar direito é o MDX, tá? O GitHub não entende JavaScript no Markdown, né? Então por isso que ele renderizou dessa forma, mas lá na documentação aparece certinho. E aí se a gente for ver o código desse cara aqui, ó, a gente vai ver que ele tem aqui um metadado, a importação em JavaScript, né? E aqui ele está usando Markdown, ó. Button, ele está usando H2, H2, H3, aqui ele jogou mais um código que o MDX vai renderizar, e assim por diante, tá? Então é Markdown com esteroides, digamos assim, né? É um Markdown um pouco mais robusto, tá? Então as bibliotecas de documentação têm feito isso, tá? Têm utilizado bastante o MDX para renderizar Markdown com os componentes já interativos, beleza? Então é isso. Todos esses links aí vão ficar lá na documentação do Markdown que eu fiz aqui. Eu vou dar uma incrementadinha aqui, vou botar esses links e vou botar o link do repositório para esse Markdown lá na descrição do vídeo, beleza? Então se gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder as notificações quando a gente tiver vídeo novo. Segue a gente também no nosso Instagram e no nosso Telegram, que a gente sempre tem mandado dicas que não estão em outros canais, beleza? Valeu, galera!